Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro estágio da leitura analítica, as regras para conhecer o conteúdo, o passo a passo, os caminhos, as perguntas que todo leitor deve fazer para ter uma leitura mais produtiva e eficiente. Compreenda, interprete e avalie qualquer tipo de texto aplicando esse método. Quer saber que método é esse? Então bora pro vídeo! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gustavo Lisboa e você está no Leitura Exigente. Aqui falamos de obras expositivas, resumo, resenha, análise de livros. Se você gostou do tema do canal, se você gostou do conteúdo, então se inscreve e bora pro vídeo. O conceito de leitura analítica foi retirado da obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler. A leitura analítica é o terceiro nível da leitura. Ela é realizada após a leitura inspecional ou averiguativa. De forma bem resumida, a leitura inspecional tem dois objetivos. O primeiro é saber o máximo de informação na primeira leitura e o segundo é saber se o livro vale uma leitura mais atenta, uma leitura mais analítica. É nessa segunda leitura que se aplica as regras de leitura analítica. O objetivo da leitura analítica é a compreensão total do conteúdo e só é possível realizar a leitura analítica através da leitura ativa. Sobre níveis de leitura e leitura ativa, tem vídeo no canal. Eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Depois dá uma conferida lá. A leitura analítica possui três estágios, três fases: o da identificação, o da interpretação e o da avaliação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro estágio. No primeiro estágio da leitura analítica temos as regras para conhecer o conteúdo. Nesse estágio temos 4 degraus: identificar o tipo de livro e o tipo de assunto, a identificação do tema central, a divisão, a subdivisão e as relações dessas partes, e a definição do problema central que o autor buscou solucionar. Saber que tipo de livro está sendo lido, saber qual é o tipo de assunto, saber a estrutura, as partes, as principais partes e as relações entre as partes, e definir qual foi o problema central que o autor buscou responder, são os objetivos da primeira fase da leitura analítica. No primeiro passo, vamos descobrir o tipo de livro e o tipo de assunto. Essa descoberta ela deve ocorrer na primeira olhada do livro. Ao bater o olho na capa, na contracapa, no prefácio, no sumário, nos índices, já podemos descrever o tipo de livro e o tipo de assunto. Pode ser um romance, pode ser um conto, um poema, uma prosa, uma bibliografia, um livro teórico, um livro prático, um manual, um guia. Já o assunto é a área do conhecimento ou o tema abordado. A ideia aqui é simples. Se você fosse um bibliotecário, aonde você guardaria determinado livro? O foco aqui é saber classificar o tipo de livro e o tipo de assunto. No segundo passo, vamos descobrir o tema central do livro. O livro fala sobre o quê? De maneira geral, aqui vamos buscar a unidade do livro, o tema central do livro, a ideia principal da obra. Aqui vamos falar em poucas palavras do que trata o livro. Todo bom livro, ele possui um assunto temático. A nossa missão aqui é identificar qual é o tema da obra, qual é o assunto abordado, saber qual é a intenção do autor, o objetivo ou o problema abordado conduzem na identificação do tema, uma vez que tudo isso indica a abordagem seguida pelo autor. A ideia principal do livro, o tema do livro, se relaciona diretamente com o tipo de livro e o tipo de assunto, até porque o tema ele é um recorte do assunto. Uma forma simples de tentar descobrir a unidade, o tema do livro, é fazer um mix entre o tipo de livro, o tipo de assunto e a abordagem adotada. Para saber mais sobre tipos de livro e tipos de assunto, veja o vídeo Leitura Ativa. Lá eu explico melhor o tema. O terceiro passo é a identificação da estrutura, das partes, das principais partes e como essas partes se relacionam. É identificar as partes do livro. É identificar o assunto de cada parte e de como essas partes se relacionam. O índice, o sumário já serve a esse propósito. A identificação da pergunta central da obra, do tema central da obra e as principais respostas e as principais abordagens do autor funcionam como indicadores das partes, como essas partes foram organizadas e como elas se relacionam. Aqui temos o primeiro aspecto de uma avaliação. É possível que a organização adotada pelo autor ou o critério adotado pelo autor não seja o mais eficiente. Todo bom livro possui divisões, subdivisões,
que são organizadas, que se relacionam de forma coesa, de forma harmônica. O que devemos fazer nesse passo é sintetizar o que cada parte representa no tema geral. O quarto passo é identificar qual foi o problema central que o autor buscou selecionar. Aqui devemos identificar e expressar qual foi a principal ou as principais perguntas que o autor buscou selecionar e, consequentemente, quais foram as respostas dadas pelo autor. A intenção, a proposta, a abordagem, o objetivo, o juízo de valor do autor está intimamente ligado com a pergunta central e das respostas dela decorrente. Toda atividade possui intenção e escrever não é diferente. Podemos escrever para registrar, informar, noticiar, descrever, investigar, debater, oficiar, credibilizar, descredibilizar. O intuito é descobrir qual é a intenção do autor. A primeira fase da leitura analítica tem como objetivo descobrir o conteúdo do livro. Saber que tipo de livro está sendo lido é a classificação do livro, é a classificação do assunto. Saber do que o livro trata é identificar a unidade central do livro, o tema central da obra. Entender e compreender a estrutura é enumerar quais são as principais partes dos livros e como essas partes se relacionam com a obra inteira, e definir o problema ou os problemas que o autor busca solucionar na sua obra. Para realizar uma boa leitura, é necessário o uso da leitura inspecional e da leitura ativa. E aí, você já tinha ouvido falar da obra Como Ler Livro e da leitura ativa? E aí, o que você achou do conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Como é que você faz a sua leitura? A sua leitura é ativa? A sua leitura é analítica? Comente com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima leitura a todos e até o próximo vídeo. Valeu!